Olá, amigos. Nós da Motor7 voltamos agora com o terceiro vídeo falando sobre ainda lubrificação. Esse vai ser o nosso último vídeo. Provavelmente no futuro voltaremos a esse assunto, né, com mais alguns detalhes e tal. Mas por enquanto a gente termina por aqui, ainda falando sobre lubrificação. Hoje a gente quer falar especificamente das classificações. A classificação API e a classificação SAE, ok? Bom, então o que acontece? Como nós já temos falado há algum tempo, o sistema de lubrificação é apenas um recurso utilizado para evitar, não é, o contato entre duas partes em movimentos relativos, ok? E sem essa lubrificação, sem esse filme de óleo, inevitavelmente nós teríamos o contato de metal com metal, gerando uma fundição, ok? O metal, pela temperatura, pelo atrito, ele acaba se fundindo, então gerando aí a fundição devido ao atrito, devido à alta temperatura. E a função do óleo é justamente evitar esse contato metal com metal a partir desse filme ou dessa película de óleo que é formado, que é aderido nas partes, nesse sentido, evitando o contato direto. Tá? Mas o que nós precisamos saber, além de, claro, toda essa questão técnica para o profissional, é fundamental conhecer, né, saber a composição do óleo. O óleo é tribásico, ele tem bases minerais, tem bases sintéticas, ele tem pacotes de aditivos que vão alterar algumas características do óleo, dando melhor qualidade, maior durabilidade, maior proteção às peças, maior proteção aos componentes em contato com o óleo lubrificante. Então, o óleo, como a gente sabe, ele não tem apenas a função de lubrificar, tá? O óleo ele tem muitas funções e, naturalmente, uma das funções do óleo, eu vou tentar enumerar aqui para ficar mais fácil e vou colocar uma legenda para quem quiser ir anotando, quem quiser ir acompanhando, poder pausar o vídeo e anotar e utilizar aí nos seus estudos, nas suas pesquisas. Utilizar para, de repente, quem sabe, você chegar e explicar para o seu cliente o cuidado que ele tem que ter com o óleo lubrificante. Então vamos lá, vamos enumerar aí as funções do óleo lubrificante. Vamos tentar fazer uma sequenciazinha. Por exemplo, eu vou enumerar aqui a primeira função do óleo lubrificante. Uma delas, como eu já falei, é evitar o contato direto entre as partes metálicas, ok? Então, essa é a primeira função do óleo lubrificante. Não que seja mais importante, a ordem é aleatória, eu só coloquei o número para a gente poder seguir uma sequência, ok? A segunda função que nós podemos citar aí do óleo lubrificante é eliminar, na medida do possível, todo o calor do motor, ou seja, o sistema de arrefecimento tem a função de retirar calor do motor, porém o óleo lubrificante também tem essa função. Também a função do óleo circular pelo bloco do motor, pelas galerias, não é, pelos dutos de óleo, subir, circular pelo cabeçote, passar pelo comando, pelas válvulas, balancinho, tucho e tal, voltar para o cárter. O veículo em movimento, então, o cárter pegando vento frontal, um vento por baixo ali, acaba refrigerando um pouquinho o óleo, ele volta a circular a temperatura mais baixa. Retira calor do motor e de novo volta para o cárter, então fica circulando. Então podemos enumerar como segunda função do óleo lubrificante, eliminar calor do interior do motor. Uma terceira função do óleo lubrificante que nós podemos citar também é carregar consigo, carregar com ele mesmo as impurezas, as partículas sólidas. Nós sabemos que, por exemplo, local muito empoeirado, local de terra, quando nós estamos
trafegando com o nosso veículo, é normal o filtro de ar ficar impregnado, ficar saturado. Então, partes microscópicas dessas partículas, desse material, não é, que está ali agarrado com o filtro, acaba passando e, inevitavelmente, quando ele passa e ele é aspirado para dentro do motor, ele acaba se prendendo ao óleo lubrificante que está na parede do cilindro. Isso vai gerar um atrito, né? Então, essas pequenas partículas microscópicas de poeira que grudam nas paredes do cilindro, que venham a passar pelo filtro, acaba gerando desgaste, porque pensa, se nós temos um óleo lubrificante, um filme de óleo nas paredes do cilindro, se nós temos ali poeira, que na verdade essa poeira ela é muito, muito, muito fina, é o silício, né, que está em suspensão. Quando ele gruda nas paredes do cilindro, a gente acaba tendo ali a formação de uma lixa meio pastosa, né, porque você tem óleo mais poeira. Naturalmente, vai acentuar o desgaste dos anéis de segmento, o desgaste de saia de pistão, o desgaste do cilindro do motor, justamente porque essa poeira em suspensão ficou aderida ali no óleo, ok? Então, a terceira função que nós podemos citar aí do óleo lubrificante é carregar consigo essas impurezas. No caso, um motor novo, um motor que foi retificado, é natural a troca do óleo nos primeiros 1000 quilômetros, até um motor novo, quando você compra um carro novo, é natural a primeira troca ser bastante antecipada. Por quê? Porque no processo de usinagem, como nós falamos no vídeo anterior, sobre picos e vales, sobre usinagem, o que acontece com a usinagem, acaba gerando muitas partículas metálicas. E essas partículas acabam sendo carregadas pelo óleo, filtrada, fica impregnada no filtro de óleo, mas quem tem a função de carregar essas partículas sólidas é o óleo, tá? Nós podemos citar como uma quarta função, né, do óleo lubrificante preencher espaços, preencher folgas, que essa função é de fundamental importância para a durabilidade, para a longevidade, entendeu, do seu motor. Nós falamos já no outro vídeo, no anterior, sobre isso. É o que acontece quando a gente coloca um óleo de grau de viscosidade inadequado ou errado para um motor. Se nós temos, por exemplo, um motor que foi projetado para um óleo 50, de grau de viscosidade 50, se nós colocarmos um óleo de grau de viscosidade 30, ele vai sempre trabalhar com folgas, seja a frio ou seja depois de aquecido, porque as folgas vão diminuindo naturalmente, porém o óleo é tão fino que ele vai também diminuir junto, de forma que nunca vai compensar folga. O motor vai estar sempre muito ruidoso, sempre com muita vibração, sempre tendendo a tocar metal com metal, por causa dessa folga que o filme de óleo nunca consegue compensar. E quando toca metal com metal, a possibilidade de haver um rompimento do filme de óleo, de haver um cisalhamento, não é, dessa película, é muito grande. Então, uma das funções do óleo, né, a quarta função que eu estou falando agora, é justamente compensar folgas, é preencher essas folgas. Como quinta função do óleo lubrificante, podemos citar corrosão interna. Naturalmente, todo mundo sabe disso, quando você tem alguma coisa de metal que está entrando no processo corrosivo ou no processo de corrosão, o que nós fazemos? Passamos o lubrificante justamente para evitar a corrosão. Então, naturalmente, a quinta função do óleo que a gente está citando aí é evitar corrosão, proteger a oxidação dos componentes internos do motor. São componentes de aço, nós temos o bloco que é de ferro fundido, então a probabilidade de oxidação é muito grande. O óleo, no entanto, vai evitar, né, essa oxidação e essa corrosão. Como sexta função do óleo, podemos dizer também evitar o desgaste, ok? Naturalmente, evitar o desgaste,
anda junto com evitar o atrito. Nós vimos no vídeo, no filme anterior, que o atrito é um fenômeno que vai gerar o desgaste, ok? Então, se a função do óleo é impedir o atrito, naturalmente que ele vai evitar o desgaste, tá bom? Como sétima função do óleo lubrificante, podemos também enumerar que é manter limpa as partes internas do motor. Então, os óleos lubrificantes, eles têm pacotes de aditivo, é química pura. E esse pacote de aditivo, existem alguns dispersantes. E os dispersantes, eles são fundamentais para não deixar que crie borra, que vire compostos sólidos, que são derivados ou subproduto do óleo lubrificante. Então, o óleo lubrificante, através dos seus aditivos, ele evita, né, que crie essa sujeira ou essas borras dentro do motor. Estamos falando, claro, de óleos de boa qualidade, óleos que a classificação API atenda ao seu motor naturalmente. A gente vai falar já sobre essa classificação API, mas esse pacote de químico, de aditivos, é fundamental. E isso está dentro do óleo. Ok? Então, a sétima função do óleo que eu citei aí é manter o motor limpo. Como oitava função do óleo lubrificante, podemos dizer que seria reduzir o atrito. Ok? Reduzir. Que também está dentro de outras funções do óleo lubrificante, mas como evitar contato, evitar o desgaste, ok? Então, é reduzir ao mínimo. Provavelmente muitos motores não vão conseguir eliminar completamente, evitar o contato completamente, como eu falei lá no primeiro tópico, ok? Evitar contato. Às vezes não se consegue. No vídeo anterior, mais uma vez citando o vídeo número 2, que eu falo sobre a criticidade do sistema, que eu falo sobre a curva de Streebeck. A curva de Streebeck, ela mostra para a gente o limite de lubrificação, ela mostra o regime de lubrificação dos motores. Temos o regime misto, né? Temos o regime limítrofe, temos o regime hidrodinâmico. Então, se, por exemplo, o trem de válvulas, como nós vimos no outro vídeo, no vídeo 2, trabalha num regime de lubrificação limítrofe, inevitavelmente, vez ou outra, pode acontecer de uma eventual deficiência na lubrificação, deficiência da bomba, o óleo engrossou muito, está muito viscoso, está muito contaminado, e o momento mais crítico do motor é justamente na fase fria. Por isso mesmo, a indústria automotiva, quando monta seus motores, quando projeta seus motores, atualmente ela tem feito com que o sistema seja tão eficiente que em questão de poucos minutos o motor já está quase que na temperatura ideal de trabalho, porque é interessante que ele atinja a temperatura ideal de trabalho o mais rápido possível. Nós falamos em alguns vídeos atrás, lá no sistema de arrefecimento, que um motor frio é prejudicial. Ok? Nós não devemos trabalhar com motor frio. O motor de combustão interna é uma máquina térmica. E como máquina térmica, para que ela tenha a melhor eficiência possível, para que ela tenha o melhor rendimento térmico possível, é necessário que ela trabalhe na maior temperatura possível. Claro, dentro dos limites, dos parâmetros da engenharia. Tá? Então podemos citar aí como a nona função do óleo lubrificante, facilitar a partida em baixas temperaturas. Ok? Então essas são as 9 funções que eu enumerei aí para vocês do óleo lubrificante. É claro que se a gente for desmembrar isso aí, for mais detalhista, vão aparecer mais funções ainda. Mas eu acho que basicamente a gente entendendo essas funções
já dá para a gente ter uma ideia bastante completa da função do óleo lubrificante no motor dos veículos. Com relação às classificações, existem duas classificações. Existe a classificação API, que é American Petroleum Institute, que essa classificação ela determina o pacote de aditivos que contém o óleo. Nós sabemos que o óleo lubrificante ele foi evoluindo com o passar do tempo. Na década de 1930, por aí, existiam os óleos SA. Depois, final da década de 30, entre a década de 60, levou-se muito tempo para surgir o óleo SB. Depois veio o óleo SC e o óleo SD. Eu acho que, se não me engano, esse óleo SA, SB, SC e SD, eu tenho quase certeza que ele não é mais comercializado. Ok? Ele foi proibido de ser comercializado. Porém, a gente ainda encontra no mercado os óleos SE, a gente encontra no mercado ainda os óleos SF, SG, SH, SJ, SL, SM e, ultimamente, há alguns anos atrás, foi lançado o óleo de classificação SN, ok? Bom, mas aí você vai perguntar para mim, Rogério, o meu carro é um carro da década de 80 que saiu com óleo SF. Eu posso utilizar um óleo de classificação SM, de classificação SL? Sim, você pode utilizar. Na verdade, eu acho que você deve utilizar, porque os pacotes químicos de melhorias que esses óleos vão recebendo, eles são compatíveis com os motores mais antigos. Eles são compatíveis com os metais, com as borrachas, com as mangueiras, com os retentores, não é, dos motores mais antigos. E se a gente parar para ler os manuais dos veículos, se eu não me engano, todos eles, sem exceção, pelo menos até agora, todos os manuais que eu li, sem exceção, falam a mesma coisa com relação à classificação API. Então, vem lá, utilizar o óleo de classificação de viscosidade, SAI, um exemplo, 2050, e API SJ. Aí vem sempre na frente, ou superior. Por quê? Porque o seu projeto físico de dimensão, não é, do motor, de dilatação, de folgas, não altera, vai sempre ficar a mesma coisa. Porém, a qualidade do óleo, o serviço, né, a qualidade de serviço que o óleo traz para a gente, oferece para a gente, sempre melhora. Então, nós devemos manter sempre a viscosidade. Porém, quanto à classificação API, devemos sempre utilizar a última, a mais recente. Ah, mas eu tenho um Corcelzinho, um Corcel 1, um motor CHT 1.4, bem antigo, que saiu com óleo SE. Eu quero manter a originalidade. Ok, você pode manter a originalidade. Porém, o que a gente está querendo dizer para você é que se você utilizar um óleo de classificação SM, ele vai proteger o seu motor, que é mais antigo, muito mais, porque ele tem muito mais condições. Pensa uma coisa, o combustível mudou de lá para cá. Naquela época tínhamos o combustível com chumbo, tetraetila, o tetraetileno, o tal da gasolina azul, não é? O chumbo foi retirado da gasolina, foi proibido na década de 70, entre 75 por aí, já não se fabricava mais combustível com chumbo, tetraetila. E foi substituído por álcool, ok? Álcool anidro, não é o mesmo álcool lá da bomba, quando você coloca lá no seu tanque de combustível, é um outro tipo de álcool, tá? Então, tirou-se o chumbo e colocou-se o álcool, né, o álcool anidro, na gasolina para substituir. Então já teve uma mudança da característica
química do combustível. Recentemente, os combustíveis têm passado por outros processos de purificação, de melhorias, para atender às normas internacionais de meio ambiente, né, de controle, de poluição. E uma das normas foi começar a diminuir o teor de enxofre do combustível e também do óleo lubrificante, não é? Claro. Mas se o combustível vem alterando de lá para cá, a reação da combustão também altera. Então, se você botar um óleo de classificação API mais moderna, naturalmente você vai proteger muito mais o seu motor, ok? Então, com relação à classificação API, o que é recomendado? Sempre utilizar um óleo, ok? De maior classificação na escala alfabética. Então, a API, o Instituto Americano de Petróleo, ele classifica os óleos de acordo com uma escala alfabética. É o SA, é o SB, é o SC, é o SD, que não são mais comercializados. Aí tem o SE, F, G, SH, e os óleos, claro, esses óleos que S alguma coisa são os óleos para motores do ciclo Otto, ok? E se S quer dizer Spark, para motores que têm velas de ignição, né, para motores do ciclo Otto. Os óleos lubrificantes para motores diesel são sempre acompanhados da letra C, de compression, ok? Ou compressão. Eu vou botar na descrição aqui, vou deixar uma legenda para vocês anotarem, caso queiram anotar. Então, com relação à classificação API, então o recomendado é sempre colocar o óleo de classificação mais elevada, ok? E a API, ela diz qual é o melhor óleo ou o mais moderno através de uma classificação alfabética, tá? Com relação à viscosidade, nós temos aí os motores de classificação SAE, que significa Society of Automotive Engineers, ok? Que é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos. Que a SAE, ela só classifica o óleo de acordo com a viscosidade. Então, uma fabricante de óleo lubrificante, quando ela produz o seu óleo lubrificante, ela fala: esse óleo é um óleo de grau de viscosidade 530, 5W30. Então, ela pega esse óleo, manda a amostra para a SAE vai testar esse óleo e ela vai testar a viscosidade desse óleo, vai testar a veracidade da informação, vai testar em laboratório se esse óleo é realmente de grau de viscosidade 5W30. Constatada essa característica do óleo, então ele vai receber um certificado de acreditação, vai receber um selo, e esse óleo vai poder ser comercializado no mundo inteiro como um óleo de grau de viscosidade SAE 5W30, tá bom? A SAE não quer saber se esse óleo é um óleo de classificação API SN, SJ, SE, se tem aditivo, se não tem. O aditivo não importa. Ela só quer saber se aquela viscosidade que o fabricante do óleo diz que tem, se é correto. Ok? Então, vamos lá. A API classifica o óleo com relação ao serviço, com relação aos aditivos. Então, uma fabricante de óleo leva o óleo para a API, ele botou alguns aditivos lá, e nesse óleo ele diz que tem 7 aditivos. E esse óleo é um óleo de classificação SJ. A API não vai testar a viscosidade do óleo. Você pode levar uma amostra de óleo 20W50, que seja um óleo SJ, e você pode levar um óleo 5W30, que também seja SJ. Ela não quer saber se esse óleo tem viscosidade, se não tem viscosidade. Ela não está nem aí para isso.
Ela só quer saber se aquele óleo tem o pacote químico de aditivo que lá o fabricante diz que tem. Constatado que tem, então ela vai classificar o óleo lá com a classificação SJ que foi requerido pelo fabricante. Tá? Então, são as duas entidades que classificam o óleo. Uma classifica o óleo de acordo com a viscosidade e a outra classifica o óleo de acordo com o pacote de aditivos, ok? E esse pacote de aditivos, ele vai trazer melhorias para o seu sistema. Ele vai evitar o desgaste prematuro, vai proteger mais as mangueiras, borrachas e o metal, tudo que tiver em contato com esse óleo lubrificante. Como aditivos, nós podemos citar também vários tipos de aditivo. Nós temos o anti-espumante, nós temos o anti-desgaste, nós temos o dispersante, nós temos o melhorador de índice de viscosidade, e por aí vai. São vários outros tipos de aditivo que são colocados no óleo lubrificante para melhorar a qualidade do serviço prestado pelo óleo. Ok? Então, nós finalizamos por aqui esse vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. E nos vemos nos próximos vídeos. Ok? Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Caso tenham gostado do nosso vídeo, acompanhe o nosso canal, tá, na YouTube. Um grande abraço.